Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido e amado amigo Jesus e dos mentores desta casa estejam conosco e que nós possamos ter aí uma reunião, uma conversa, melhor dizendo, que seja bem proveitosa para todos nós. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Simone e ao Tiago, pelo convite. Aliás, um convite que eu demorei um pouco a aceitar, protelei mesmo um pouco para aceitar, por algum tempo, mas talvez por saber da responsabilidade que a gente tem quando a gente vem aqui à frente, para a gente poder falar. Mas, principalmente, porque quando nós estamos aqui, a gente tem sempre a consciência que a primeira pessoa que vai ouvir o que nós estamos falando somos nós mesmos, sou eu. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando a gente vem aqui para falar, no fundo, a gente está falando para a gente. A gente está dividindo uma coisa que a gente ficou pensando em um dia conversar com a gente. E normalmente, as conversas que nós temos com nós mesmos não são muito fáceis, Então, por isso que estar aqui na frente para falar, eu sei que eu vou tocar num ponto que eu também preciso e muito em melhorar. E a última vez que eu tive essa oportunidade de poder conversar com as pessoas, falando um pouco da doutrina, isso aconteceu em dezembro de 2004, portanto há 21 anos atrás. E isso aconteceu lá no Centro Espírita Juliane, em que, entre uma falha e outra, dividia isso com o meu querido amigo, o seu Hélio, com quem muito aprendi lá e continuo aprendendo até hoje com o seu Hélio. Então, é um retorno a essa posição que, como eu disse, sempre demora um pouco para a gente poder chegar. Mas, enfim, ouvindo as palestras desse mês, participando aqui, e como me deram a oportunidade que eu pudesse escolher um tema para falar, eu quis ir de encontro a um pouco daquilo tudo que foi dito. E por isso, então, eu escolhi para a gente falar sobre a amizade. Uma palavra que eu gosto muito, essa coisa de amizade, é uma palavra que eu gosto de pronunciar, eu tenho um carinho por ela, como eu tenho também pelos meus amigos. Então eu achei que a gente ia conseguir colocar um pouquinho disso com todos nós, até porque é comum a todos nós, a palavra amizade e o sentimento. E eu começo dizendo, da onde vem, Como muitas, ou a grande parte do nosso vocabulário que vem do latim, a amizade, ela vem do latim amicitia, que significa amizade, e que deriva de amicus, que é amigos. E que, por sua vez, tem raízes numa outra palavra latina, que é amare, que é amar. Então, assim, a gente pode dizer que a origem da palavra amizade e amigo, ela está ligada diretamente com a coisa do amor, com a coisa de amar, de ser amado, de ter essa troca com as pessoas. Tem muito a ver com companheirismo, lealdade, enfim. Abrange muita coisa. A amizade é uma palavra curtinha, mas que traz muita coisa para a gente. E como é bom ter amigos, Todos nós, eu acho que gostamos muito de ter amigos. E nós costumamos dizer que os amigos são a família que nós escolhemos. Isso sai sempre assim da boca para fora, mas a gente sabe que não é bem assim, A gente que está aqui há mais tempo e que está estudando, a gente sabe que nós estamos no lugar onde nós devemos estar, estamos na família que nós devemos estar e estamos rodeados dos amigos que precisam estar conosco e nós com eles para que a gente possa crescer todo mundo junto. Então, nós escolhemos as pessoas que vão nos ajudar a melhorarmos. Então, esse grande círculo que é formado, que a gente acha que nós escolhemos aqui, na verdade, a gente já escolheu muito antes de chegar aqui. E como disse o Tiago Prates na palestra dele aqui, os laços familiares e de amizade
são fortalecidos exatamente pelas nossas existências. E que se existe o atrito, ele acontece porque nós precisamos acertar as arestas. Se nós não tivermos esses atritos, nós vamos continuar sendo sempre pedras brutas. Por mais preciosas que sejam, nós vamos continuar sendo pedras brutas. Então, os atritos que acontecem, nós temos que sempre procurar enxergar que ele é feito para que a gente possa melhorar, né? Vamos pegar o lado bom disso que acontece nos atritos. É claro que na hora que isso acontece, não é bem assim, vai ter que passar um pouquinho de tempo, imperfeitos como somos, temos que esperar passar, a poeira tem que descer, para depois a gente começar a digerir. Mas nós vamos sempre chegar a essa conclusão. Se aquilo aconteceu, vai fazer bem para mim, para o meu amigo, e depois nós vamos conseguir chegar num denominador comum com isso. No Livro dos Espíritos, a amizade ela é abordada principalmente pelos conceitos de amor ao próximo, caridade e afinidade, e isso foi muito bem dito aqui pela Ivanete, né, quando ela falou sobre isso aqui há 3 semanas atrás. E nas questões 886 até 889, nós temos bastante coisa aí que envolve a amizade. Não vou ler, obviamente, essas questões, para que vocês possam, depois quando chegar em casa, vai lá e dá uma olhadinha, e vocês verão, então, como tem muito explicado ali sobre as amizades e como elas se comportam. E vai falar muito sobre isso, sobre o amor ao próximo, fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Então, a gente tem... Desculpa, acabei de bater no microfone aqui de cima, né? Daqui a pouco eu acostumo com os dois. Já na questão 837, ele fala sobre as ingratidões, né, que acabam acontecendo na amizade. E na questão de número 298, sobre a união de espíritos afins. Quando se fala dessa de ingratidões, vamos por partes, né? Quando fala, então, na 88b até 889, nós temos caridade e amor ao próximo. Então, é a amizade que se manifesta pela benevolência, pela indulgência, por a gente aceitar o outro como ele é. Quando a gente fala já de ingratidão, que está lá na questão 937, aí já é um pouco diferente, porque essa ingratidão a gente tem que levar como uma chance de perseverança para o bem. Porque nós não podemos fazer nada para ninguém querendo esperar a outra coisa em troca, ou o agradecimento pelo aquilo que nós estamos fazendo. A ingratidão existe e ela pode se apresentar dessa maneira. Então, o que nós precisamos nesse momento é perseverar no bem. Não é porque não fui reconhecido pelo bem que fiz, até porque, se for para ser dessa forma, então é melhor que você nem faça, né? A gente tem que fazer sem pensar nisso. Mas a gente tem que perseverar no bem, que é isso que vai fazer a mudança acontecer. E aquele que é ingrato, você não precisa se preocupar, porque num momento da vida, ou nessa ou em outra, ele vai descobrir, ele vai sentir isso, e a chance de não ser tão feliz vai ser muito mais dele do que você que perseverou no bem. Então tudo isso temos na amizade. Nós temos a amizade como reencontro de espíritos afins, que é aquela amizade verdadeira que envolve aqueles todos que nós reconhecemos, né? E que nós estamos juntos e continuamos caminhando. E o tempo só vai fortalecendo esses laços, mais do que o tempo. As nossas sucessivas reencarnações, que essas pessoas estarão do nosso lado, vai fazer então que a gente consiga crescer e também melhorar. E tem o amigo como apoio, aquele que está junto, aquele que acolhe, aquele que te ouve, aquele que te ajuda, que compartilha das suas dificuldades, que oferece suporte na hora que você precisa. Então, ele é aquele amigo que ele é o seu consolo nas suas jornadas. Então você sempre vai encontrar, e alguém também certamente vai encontrar em você
isso. E quanto mais naturalmente a gente faz isso, menos a gente percebe o quanto a gente está ajudando. Em resumo, a amizade, segundo Allan Kardec, ele diz assim, que transcende o material, sendo um elo espiritual que reflete o amor divino. Olha como a amizade tem um peso muito grande em nossas vidas. E muitas das vezes, e muitos de vocês que estão aqui, e que hoje estão casados, começou com uma amizade lá atrás, né, nessa encarnação. E aí vocês resolveram se juntar e caminhar junto, onde dentro disso vocês vão ter tudo que foi dito até agora. Vamos encontrar os atritos, vamos ter o suporte também junto dessa outra pessoa que vai dar força na sua caminhada. Não que você precise casar para ter isso. Estou só querendo dizer que a amizade, ela acaba evoluindo para um outro amor e que você acaba encontrando nessa outra pessoa o seu apoio nessa caminhada. E praticar o bem é aquilo que a gente espera. E principalmente na amizade é a gente suportar. É aquele que quer ser verdadeiramente amigo, ele vai saber suportar, ou vai pelo menos tentar, as falhas do outro, assim como o outro também vai suportar as suas, né? Porque a gente se acha sempre melhor, nós não temos nada de errado, o outro tem. A mesma coisa que o outro faz, que você critica na hora que você faz, se você acha um porquê que você fez, né? O seu lado sempre tem uma desculpa que te alivia e você faz um julgamento menor para o seu lado. Chico Xavier ensinava que a amizade verdadeira é um laço espiritual, um reencontro de almas que já caminharam juntas em vidas passadas. Então a gente vê que é tudo, a gente vai meio que fechando, né? A amizade, ela não vai deixando pontas, todo mundo está interligado de uma maneira ou outra. Tem aquela vez que você olha para a pessoa, conversou 5 minutos e tem aquela sensação que você já conhece há muito tempo. Em 10 minutos já estão rindo, um já sabe metade da vida do outro e assim a gente vai indo. Então Chico tem isso e ele dizia também que a amizade, ela é um suporte mútuo para a evolução, superando o amor e a afinidade sobre a solidão. Então você ter amigos, você ter amizade sincera, ela jamais vai deixar que você fique na solidão. Por mais que você tente se esconder, desde que você esteja aberto a isso, e você queira receber essa ajuda, essa amizade, isso será dessa forma. Então, os principais ensinamentos que a gente pode ter do Chico Xavier sobre a amizade é isso, o reencontro de almas, o amparo de Deus, que ele costuma dizer que a amizade não é apenas um enfeite, mas um auxílio do divino que chega em forma de gente. Olha que bonito isso, né? Então é uma ajuda que você recebe das pessoas que são colocadas para se aproximar de você. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre aberto para esse tipo de relacionamento. Valorização da presença, aquela coisa do estar junto, de mandar um bom dia, de conversar, de querer saber como é que o outro está, o outro sumiu, ligar, valorizar esse tipo de relacionamento que também faz parte da amizade. E que o amor vai além do tempo. O verdadeiro amigo é aquele que permanece, pois a amizade é um encontro de almas que, de certa forma, se reverenciam. A frase que o Chico Xavier diz que eu acho muito importante, por isso eu quero lê-la da forma como está, é a seguinte, abre aspas. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Fecha aspas. Então as amizades que nos cercam, elas têm isso, é fazer-nos conectar com o divino, nos aproximar dos céus.
mais figurativo aí? Então, na verdade, é a nossa aproximação com Deus, com Jesus. E nós mesmos temos muitas maneiras, né, de demonstrarmos amizade. A gente usa frases prontas, e para aqueles que estão mais perto, aqueles que estão juntos da gente. A gente costuma dizer muitas vezes, eu já ouvi, eu mesmo já usei muito, aos meus amigos tudo, aos outros o rigor da lei. O que a gente quer dizer quando a gente diz um negócio? Isso é muito pesado, né? Aos meus amigos tudo, aos outros o rigor da lei. Quer dizer que você gosta tanto daquela pessoa que você permite que ela erre, e que erre até com você. Isso é uma coisa que você vai resolver com ela. Você não vai aceitar que outra pessoa entre para tentar estragar essa amizade que você tem. Depois com ela você resolve, mas ninguém mais vai entrar nesse meio para conversar sobre isso. Então, essa seria mais essa parte do rigor que a gente quer com os outros, mas a gente não quer esse rigor com os nossos amigos. Essa vontade louca de exteriorizar o quanto a gente gosta dos nossos amigos, né? Agora, também nessa caminhada que nós procuramos sempre melhorar, também nós temos muito as nossas falhas com os nossos amigos, né? Eu acho que isso é comum de todos nós. É aquela coisa quando o amigo procura você para desabafar e você não se dá conta do que está acontecendo, e ele chega e fala assim: poxa, Pierre, semana passada me aconteceu uma coisa assim, olha, você não sabe, teve uma quase igual que aconteceu comigo. Você já tirou ele da história e já começou a colocar a sua história. O seu problema já passou a ser maior do que o seu amigo veio te procurar. E aí você diz: não, nossa, mas o meu... Aí você começa a falar, e ele passa a te ouvir, e você não... como a gente abusa também dos nossos amigos, de ter esse entendimento do momento que ele quer falar com você, que ele quer ser ouvido por você, e você atropela tudo isso e acaba falando. Ou ainda quando a gente se esquiva de uma conversa, né? Poxa, o Pierre está vindo lá com aquelas histórias de novo, vai falar de evento. Nossa, ele é tão chato quando ele começa a falar dessas coisas. Eu vou sair fora e vou deixar o Pierre de lado. Não vou conversar com ele hoje sobre isso aí, não. A gente se dá o direito de fazer isso, né? E a gente faz e já justifica para a gente. Hoje eu não estou bom. Hoje não vai dar para me escutar as histórias do Pierre que ele vai me contar. Hoje estou fora. E assim, e a gente ainda justifica. A gente sai, fez tudo errado, e ainda vira para a gente mesmo e diz assim: mas eu sei que ele não vai se importar porque ele me conhece, ele me entende, ele sabe que eu não quero conversar com ele hoje, mas semana que vem eu converso. Você não se dá ao luxo de se colocar no lugar do outro para saber como ele vai se sentir. Você simplesmente ignora por um egoísmo seu, achando assim: eu não tenho nada com isso, e agora eu não estou bem, então eu não quero ouvir. Então, a gente, por conta dessa amizade, a gente acaba julgando que a gente pode tudo. E a gente esquece e passa por cima de muita coisa. Muito bem. Nós falamos até agora das nossas amizades, de como a gente se comporta dentro da sociedade, junto com eles, dos nossos comportamentos. Mas aonde que eu estou querendo chegar com essa conversa de amizade, né? Que pergunta que eu estou querendo chegar ou que eu estou querendo fazer? Na verdade, a pergunta que eu quero fazer foi a pergunta que eu me fiz quando eu resolvi falar sobre amizade. E é claro, não vou perguntar para ninguém, cada um vai fazer essa pergunta para si mesmo, né? Eu quero falar hoje da nossa amizade com Ele, com Jesus. É essa amizade hoje que eu queria trazer para cá, depois de tudo isso que a gente conversou sobre o nosso comportamento com a amizade.
Hoje eu comecei a minha fala dizendo assim: que a paz do nosso amigo Jesus e dos mentores desta casa estejam com todos nós. Essa foi a frase que eu comecei. E nós sempre nos referimos a Jesus como nosso mestre, o nosso irmão, o nosso amigo. Então a pergunta é essa: como está a minha amizade com Jesus? Eu tenho parado para conversar com ele nessa vida corrida. Ao menos eu dou um bom dia para Jesus. Eu dou uma boa tarde, uma boa noite para ele antes de deitar. Eu tenho feito isso. Ou eu só tenho ido conversar com Jesus na hora que a coisa aperta e daí eu vou lá falar com ele. Eu conto para ele do meu dia. Eu agradeço a ele a possibilidade de ter um dia para que eu tente ser melhor do que eu fui. Qual é a consideração que eu estou tendo com Jesus dentro disso? Além de invocá-lo no início e no final das preces que nós fazemos. Eu tenho tido diálogo com Jesus, eu tenho conversado com esse meu amigo, que eu tanto falo que é. Qual é o momento que eu paro e sento para conversar com Jesus? E é claro, fazer os pedidos também. Só que a gente lembra mais nesse momento do que nos outros. Ah, mas por que eu vou falar com Jesus se ele sabe tudo o que acontece? Ele está presente em tudo, ele está vendo em tudo. Muitas vezes você está no mesmo evento com um amigo e você vai falar desse evento junto com esse amigo do que aconteceu. E vocês estavam juntos. E você compartilha do mesmo jeito. Então por que não compartilhar com Jesus as coisas que estão acontecendo? Por que eu não converso com ele? Jesus deve esperar todo dia isso de cada um de nós. Que a gente vá conversar com ele. E eu, particularmente, tenho decepcionado ele quase todos os dias. Porque o dia passa e eu não vou. Mas ele não se cansa. E isso eu tenho a certeza que mesmo eu sendo assim, ele vai continuar me esperando todos os dias para a gente conversar. Você já pensou se Jesus fosse que nem eu, né? Lá vem o Pierre de novo, vai pedir alguma coisa. Hoje eu vou dar um perdido nele. Será que Jesus ia fazer isso comigo? Ou com qualquer um de nós? O perdido que nós damos no nosso amigo, o nosso amigo Jesus não faz isso com a gente. E a gente sempre quer bater no peito e falar assim: ele é o meu espelho, é nele que eu vejo as coisas que eu quero ser igual. E a gente peca nas menores, a gente erra nas menores, de não ir e de não conversar com ele. Mas Jesus, com seu amor incondicional, ele vai escutar, vai continuar me dando a chance a todo momento de valorizar essa amizade. Só depende de mim, não depende dele. Ele está ali. Alguns de vocês já devem ter escutado a história daquele homem que foi atravessar uma linha de trem e em um determinado momento ele tropeça, cai e acaba enroscando o pé entre os tormentes e o trilho, e ele fica ali tentando tirar o pé e não consegue, e fica naquela luta. Daqui a pouco ele escuta um apito, ele vê que é um trem que está se aproximando, ele fica mais desesperado ainda, fica tentando, não consegue. Daqui a pouco ele olha para o céu e fala: Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda a sair daqui. Nossa, eu vou ser uma outra pessoa, eu vou mudar, eu não vou ser mais egoísta, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E vai tentando e não consegue. Aquele trem se aproxima, apitando, e ele desesperado, pedindo para Jesus, Quando o trem está muito próximo dele, a perna dele se solta, ele cai para trás, o trem passa e ele fica respirando. A hora que o trem acaba de passar, ele senta, olha para o céu e diz:
Obrigado, Jesus, mas não precisa mais não, eu consegui. Que fácil, né? Quer um exemplo, né, assim, pior do que esse do reconhecimento do amor de Jesus com a gente, para você logo depois dizer que você fez sozinho. Na hora do desespero você pediu tanto, fez tanto, e depois você pega e simplesmente diz: obrigado, não preciso mais porque eu fiz sozinho. Como disse a Paula Guimarães na semana passada, eu aumento o meu sofrimento quando eu me afasto de Deus. E eu acrescentaria dizendo que quando eu deixo de conversar com Jesus, eu também estou aumentando esse sofrimento. E que muitas vezes eu nem percebo que é esse o motivo. Então, o meu convite é para que a gente possa estreitar essa amizade com Jesus, conversar mais com Ele, ou então que possamos fazer como fez Madre Teresa de Calcutá, né? Ela descreveu que a conversa com Jesus era uma experiência de silêncio profundo. Quando perguntaram isso para ela: o que a senhora fala nas suas orações? Nada, ele só me escuta. E o que ele diz para a senhora? Nada, eu só escuto ele. Então que seja uma conversa de profundo silêncio, mas que a gente consiga se concentrar e se conectar mais com esse amigo que nós falamos tanto e muitas vezes ele sai muito mais da boca para fora do que do nosso coração. Então que ele seja realmente muito mais o nosso amigo. Lembre-se sempre que Jesus não nos ajuda na busca da felicidade ou na busca do nosso melhoramento. Jesus, ele é comprometido para que isso aconteça com cada um de nós. Vocês já ouviram a história sobre ajudar e se comprometer para realizar uma tarefa? Eu digo que Jesus é comprometido conosco, com cada um de nós, para que a gente possa realizar o nosso progresso, o nosso autoconhecimento. Ele é comprometido, ele não nos ajuda somente. E para ilustrar isso, uma historinha rápida, que é o seguinte: se você no seu café da manhã resolver comer ovos fritos, a galinha vai colaborar com você, porque ela vai fornecer os ovos que você vai comer. Agora, se você resolver comer bacon, o porco vai se comprometer, porque ele vai ter que morrer para que você possa comer o bacon. Então, a diferença entre ajudar e se comprometer é que quando você se compromete a ajudar alguém, você está disposto a dar a sua vida para que aquela tarefa seja cumprida. Então eu não preciso nem dizer qual é o grau de comprometimento de Jesus com a gente, né? De tudo que ele fez, de toda a demonstração de amor, de carinho, de amizade, de benevolência, esperando que nós possamos fazer a nossa parte. Então, nessa caminhada que nós fazemos rumo ao nosso autoconhecimento, nós temos que tentar que hoje nós possamos ser melhor do que ontem e que amanhã nós possamos nos empenhar ainda mais, nos esforçarmos ainda mais para sermos melhor do que hoje. Isso é que Jesus espera da gente. Isso é o que o nosso amigo faz e nos ajuda para que a gente atinja isso. Ele não vai fazer isso por nós, mas ele nos dá meios, mecanismos, fé, força e coragem para que a gente consiga fazer. E se você tiver dúvida de como fazer, conversa com ele, conversa com o seu amigo. Talvez o que esteja faltando para que a gente consiga ir mais longe é estreitar esse laço de amizade com esse nosso amigo chamado Jesus e que a gente então consiga ir muito mais longe da onde nós já conseguimos chegar.
que já foi um grande progresso, mas podemos ainda ir muito mais além. Antes de nós encerrarmos, estou dentro dos 30 minutos, antes de nós encerrarmos aqui, eu convido vocês para que a gente ouça uma música juntos, que é uma música que eu acredito que todos conheçam, que foi composta pelo Roberto Carlos para o seu amigo Erasmo Carlos. Mas hoje eu vou pedir licença para os dois, tanto para o Roberto como para o Erasmo, que o meu convite hoje para vocês é que, enquanto a gente escutar essa música, que a gente pense que possa estar sendo o primeiro passo dessas tantas conversas que nós iremos ter com Jesus daqui para frente. Que o nosso amigo Jesus continue nos cobrindo com sua paz e amor, hoje e por todo sempre. Que eu seja mais atento a essa amizade, com a ajuda de vocês. Assim seja. Muito obrigado.